Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa leitura bíblica diária. Hoje é o capítulo 11 do livro de Lucas. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui para fazer nossa leitura de todos os dias. Vamos dar início. Capítulo 11 do livro de Lucas. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Aqui é sobre a oração, né? Jesus nos deixou um modelo de oração, mas essa oração não quer dizer que devemos fazê-la do jeito que está aqui, todos os dias da mesma forma. Não, aqui é somente um modelo de oração, certo? Disse-lhe ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tu dar. Digo-vos que, se não se levantar para dá-los, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Boa noite, Dona Maria. Então, aqui sobre a parábola do amigo importuno, Jesus está dizendo que enquanto nós, seres humanos, quando um amigo vem pedir uma coisa a gente, né, vem nos importunar, porque no caso aqui, chegou uma pessoa na casa do outro de madrugada para pedir para pedir alimento, né? Boa noite. E nós, seres humanos, quando somos solicitados por alguém, damos às pessoas, imagine Deus, né? Que é um Pai maravilhoso. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ou, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui, Jesus está dizendo que nós que somos maus, quando nossos filhos pedem alguma coisa para a gente, nós damos coisas boas a eles, né? Jamais um pai vai dar algo ruim a seu filho. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que nos ama acima de tudo. Então, se nós pedirmos a ele nos dará. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. O povo naquela época era tão incrédulo que Jesus, expulsando demônios, eles vendo o milagre, né, uma pessoa que era mudo, possesso de demônio, Jesus expulsou o demônio e eles ainda pediam um sinal do céu.
E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. E também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Aqui, Jesus está dando o exemplo de quando ele fala aqui que quando a pessoa tem um espírito imundo, né? E ele expulsou, aí o espírito saiu. Se a pessoa aqui não preencher o lugar do espírito imundo com algo de Deus, o espírito vai voltar e volta pior do que antes. Isso daqui serve para as pessoas que creem em Jesus, né, como seu Salvador, e se afasta às vezes por alguma coisa, acontece e se afasta. Aí o inimigo, ele tenta pior do que antes de ter aceitado Jesus e ter se afastado. O inimigo tenta pior do que antes, porque o lugar ficou vazio. Ele é como se ele viesse com mais força. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a aguardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é a geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependerão com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Aqui no caso de Jonas, Deus deu um recado a Jonas para ir pregar para a cidade de Nínive. Aí Jonas não queria ir, então o peixe engoliu Jonas e Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. E Deus poupou a vida dele, né? Fez o peixe vomitá-lo de novo, mas aí depois que ele passou por isso, ele foi para a cidade pregar. E a cidade toda creu nas palavras de Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo, e os teus olhos, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa.
O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro antes de comer. Que eles tinham o costume de se lavar, né? Lavar as mãos antes de comer. Aí o fariseu disse: O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Aqui Jesus repreende o fariseu, porque o fariseu ele se limpava por fora, mas por dentro estava imundo, né? Que por dentro é mais importante do que as aparências. Mas ai de vós, fariseu, porque dai o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui ele diz que os fariseus eram pessoas caridosas, pessoas boas para a igreja, né? Dava de tudo que tinha. Dava de hortelã, dava hortaliças. Então, eles eram muito bons em dar o dízimo, mas se desviavam do amor de Deus, né? Da justiça, do amor de Deus, eles desprezavam. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Que bom, fico feliz que vocês estão felizes em ouvir a palavra de Deus. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, disse Jesus: Mestre, dizendo estas coisas, também nos ofendes a nós outros. Mas ele respondeu: Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmo nem com o dedo os tocais. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ai de vós, intérprete da lei, porque tomaste a chave da ciência, contudo, vós mesmos não entrastes e impediste o que estava entrando. Saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus a arguí-lo com veemência, procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. Os fariseus e os escribas estavam procurando um motivo para acusar Jesus, né? Então eles ficavam todo o tempo fazendo pergunta para ver se Jesus respondia alguma coisa errada, respondia algo errado para eles condenarem, acusarem. O capítulo 11 termina aqui. Eu trago uma mensagem aqui final para vocês. Nesse capítulo 11, Jesus ele nos ensina a oração, né? Que é a conhecida oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos. Mas isso não quer dizer que ele deixa aqui a oração do Pai Nosso como modelo de oração. Não quer dizer que todos os dias a gente tenha que repetir ela do jeito que está na Bíblia, não. A oração é uma conversa nossa com Deus, que deve ser feita todos os dias, diariamente. Deve ser feita a toda hora, mas é importante que todo dia se tire um tempo só para isso, para dedicar só a isso. 10, 15 minutos só para orar, para conversar com Deus. Mas no nosso coração, no nosso pensamento, nós podemos orar durante todo o dia. E a oração que Jesus nos ensina, ela tem alguns pontos que eu gostaria de passar para vocês. O primeiro, ele diz, né? Pai nosso que estás no céu. Então, ele
nós devemos chamar Deus de quem? Do nosso Pai, porque Deus é o nosso Pai celeste. Então, mostra uma intimidade de filho com o Pai. Deus é Pai nosso. Nós devemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós devemos adorar a Deus. Então, depois de chamá-lo de Pai, devemos render adoração. Porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração. Então, devemos, nas nossas orações, adorá-lo, exaltá-lo. E devemos agradecer pelas bênçãos, né? E pelas provações também. Então, a oração, a gente chama Deus de Pai, nosso, adora, rende louvor, adoração, rende graças a Ele. Agradece pelas bênçãos e também pelas provações, né? Porque nós não devemos agradecer só pelas coisas boas. As provações vêm para nos fortalecer e nos aproximar mais de Deus. E nós pedimos perdão e pedimos livramento. Sobre a questão do pedir perdão, os nossos pecados, quando estamos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, é um reconhecimento de necessidade que temos do Criador, do nosso Deus. Porque o homem ele é um pecador por natureza. Desde o seu nascimento já nasce pecador. O homem já nasce mal, já nasce pecador, porque está na nossa essência, desde o pecado de Adão. Mesmo que que tenha pessoas que digam, mas foi Adão que pecou, não foi eu. Mas nós somos a geração que veio de Adão, então nós nascemos pecadores. O pecado é uma dívida que nós temos para com Deus, e a qual nunca poderemos pagar, jamais. Então, é uma dívida que nós vamos ter sempre com Ele. E Deus, para nos livrar do pecado, enviou seu único Filho Jesus para morrer por nós e nos tirar dessa condenação. Mas para isso nós precisamos crer em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, certo? Somente Ele é o nosso Salvador. Tá bom? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Terminamos aqui o capítulo 11 e amanhã tem o capítulo 12 de Lucas. Se Deus quiser, vocês podem pegar a Bíblia de vocês e fazer a leitura junto comigo também, tá certo? Obrigada a todos que estão aqui me ouvindo e até amanhã, se Deus quiser.